Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo Pensando Bem. É muito bom poder estar aqui com você, poder te ajudar a pensar. Eu gosto muito de levar as pessoas a raciocinarem, a pensarem. Infelizmente, nós temos aprendido, com relutância vou falar, mas é um fato, é uma verdade, dentro das próprias congregações de igrejas cristãs, uma fé medíocre, uma mentalidade pequena, uma mentalidade de que nós somos um povo meio estranho e não temos nada a ver com essa sociedade, estamos aqui de passagem e logo nós vamos embora, nós não temos nada a ver com este mundo, meu reino não é deste mundo, disse Jesus. E aí nós confundimos tudo e que ficamos focando o céu e queremos ir embora logo e acabamos por não produzir nada na terra. E como eu tenho dito, se todo o mundo pensasse como pensa a igreja, nós viveríamos ainda no tempo das cavernas, andando no lombo de jegue, batendo nas mulheres como faziam os homens das cavernas, puxando-as pelos cabelos, como vemos retratado em alguns filmes ou em alguns quadros. Enfim, não haveria nenhum tipo de evolução, nenhum crescimento, não haveria nada, porque afinal de contas nós estamos aqui só de passagem. Sim, estamos de passagem, essa passagem aí já tem alguns milhares de anos. Você está de passagem, você vai, mas a terra fica, e o que você deixa para ela? Veja que até o mundo está acordando com relação a isso, porque antigamente destruíam toda a natureza, acabavam com tudo, desmatavam, e sim, a coisa ia que sem nenhum controle. Aí começaram a entender que a terra não era só para eles, só para uma geração. A terra, ela vai perdurando e outras gerações virão. E o que nós deixaremos, que legado nós deixaremos para as gerações vindouras? Nós não podemos ser displicentes. Talvez muitos dos que me ouvem tenham recebido de herança dos seus antepassados nada, não receberam nada. Muitos descendentes de portugueses, descendentes de espanhóis, descendentes de italianos, descendentes de alemães, e que tinham muitos bens na Europa, mas que hoje não sobrou nada para você. O legado que eles deixaram é zero, e muitos até herdaram dívidas e problemas. O que vamos deixar para as gerações que vêm? A mesma mentalidade, a mesma ideia de que não herdamos nada e não vamos deixar legado nenhum? Não, isso está errado. Temos que deixar um legado espiritual e temos que deixar um legado palpável, um legado físico. Por isso é muito importante que possamos construir uma mentalidade para criar uma realidade. Nada acontece por acaso. Nós, muitas vezes, como cristãos, imaginamos que o que Deus tem que fazer na minha vida, o que Deus tem que fazer na sua vida, Ele vai fazer independente de eu entender, de eu aceitar. Não, mas não é assim que funciona. O sucesso, o êxito na sua vida, a conquista na sua vida, não depende de Deus. Deus não vai definir se você vai conquistar ou deixar de conquistar. Deus não vai definir se você será próspero ou não será próspero. Deus não vai definir se você vai ser bem-sucedido ou mal-sucedido na vida. Quem define isso é você. A graça de Deus te capacita, mas você precisa abrir o entendimento, adquirir conhecimento para poder ter uma vida adequada ao padrão que Deus estabeleceu para nós aqui na terra. Nós temos tanto, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito de Deus, nós temos a mente de Cristo, nós temos os recursos celestiais dos mais diversos, e mesmo assim ainda nos portamos como um povo fracassado muitas vezes, como um povo que está esperando não sei o quê. Não é? A própria igreja tem uma mentalidade que eu insisto em bater, e se eu estiver equivocado, eu posso me retratar e voltar atrás e mudar a minha opinião, mas eu estou começando a entender, começando a pensar que desde que eu me converti, isso já vai para os 30 e tantos anos, eu venho ouvindo falar
de um grande avivamento que está vindo sobre todos os países. Um grande avivamento, e um grande avivamento, e um grande avivamento. Aí eu começo a me questionar, porque até hoje esse grande avivamento ainda não veio. Então começo a pensar, será que essa nossa ideia de que está vindo um grande avivamento, não seria que nós estejamos transferindo para Deus a nossa responsabilidade? Porque eu tenho Cristo, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o poder de Deus na vida, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho tudo. O que é que eu estou esperando? Então eu começo a pensar, repito, se eu estiver errado, eu posso me retratar, mas eu começo a pensar que esperar avivamento é transferir para Deus a responsabilidade que é nossa, de liberarmos aquilo que Ele já nos deu. O próprio Jesus disse que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Rio de águas vivas fluirão do nosso interior, que tocarão as pessoas, que tocarão as nações, que tocarão as cidades, que tocarão as situações. Então, eu acho que devemos assumir a nossa responsabilidade e não assumimos por falta de uma mentalidade. Então, formar a mentalidade para criar uma realidade. Não criaremos realidade nem em questões da igreja, nem em questões pessoais, nem em questão nenhuma, né? Se nós não mudarmos a nossa mentalidade. Então fica aqui a dica de hoje, que você possa trabalhar a sua mentalidade, como bem disse Salomão em Provérbios, né, que nós devemos comprar sabedoria, nós devemos adquirir sabedoria. A sabedoria clama nas ruas, nas encruzilhadas, nos montes, nas portas, em toda parte a sabedoria está clamando. Alguém que ouça, alguém que aprenda, alguém que forme a sua mentalidade no padrão de Deus, para tomar atitudes no padrão de Deus e para vermos resultados reais no padrão de Deus. Não estamos falando só de resultados espirituais, mas de resultados palpáveis. Sabe? Precisamos de lastro. O povo tem vivido muito de filosofar. Meu Deus, estamos vivendo de filosofar a respeito da Bíblia. Mas chegou a hora de formarmos uma mentalidade que nos estabeleça uma realidade. Ao invés de só filosofarmos, devemos pôr em prática, devemos criar uma realidade nova com aquilo que nós temos recebido da parte de Deus. Um grande abraço para você.